Vamos começar? Vamos falar de novo da reforma administrativa. Tem vídeo aqui no canal explicando tudo sobre a reforma, mas era sobre o que a gente tinha até então. Igual eu falei naquele vídeo, saindo novas notícias, a gente vem aqui e analisa de novo para ir acompanhando o que está acontecendo. E agora eu vou me basear aqui numa notícia que eu peguei lá do Que Concurso, junto com a Folha Dirigida, chama Reforma Administrativa. Relator propõe o estatutário temporário. Vamos deixar uma coisa bem clara. Nós ainda não temos um texto definitivo. O relator já tinha falado que ao final do grupo de trabalho, o deputado Pedro Paulo, que na verdade é o coordenador do grupo de trabalho que está estudando o tema para apresentar o texto da reforma administrativa, já tinha adiantado que ao final dos estudos ele quer apresentar 3 projetos. Uma proposta de emenda, uma proposta de lei complementar e uma proposta de lei ordinária. Ainda não temos esses textos, mas ele já deu uma outra entrevista que ele fala sobre esse estatutário temporário. Primeiro, vou apresentar aqui para vocês a notícia para todo mundo ficar na mesma página. Olha só, como eu disse, os textos da reforma administrativa ainda não foram oficialmente apresentados, mas o relator do grupo de trabalho, Pedro Paulo, já adiantou algumas propostas. Uma das que apresenta a maior divergência com o governo federal é a criação de um novo vínculo estatutário, esse novo vínculo seria estatutário no serviço público, mas por tempo determinado, com duração de até 10 anos. Eu já começo a ter um problema aqui que eu fico imaginando. Estatutário por tempo determinado, vou chamar aqui de estatutário temporário. Para mim é uma contradição em termos, cara. Porque a ideia do regime estatutário é justamente para dar uma continuidade nos serviços prestados no âmbito da administração pública. São aqueles serviços que têm um caráter de continuidade, igual o procurador, cara. Daqui a um tempo eu não faço mais parte da AGU, daqui a um tempo eu já vou falecer, isso vai acontecer com todo mundo aqui, e aí a procuradoria vai continuar existindo. Então nós precisamos ter procuradores, servidores estatutários, que vão dar aquela continuidade nas ações, na representação judicial e extrajudicial, na consultoria jurídica, no meu caso da União, das autarquias e fundações públicas federais. Então já não acho uma boa ideia por aqui, porque a gente está misturando aqui coisas que são opostas. E outra, a gente já tem mecanismos para contratação temporária, como por exemplo, eu sei que quando a gente está falando da contratação temporária, a gente tem que demonstrar o excepcional interesse público, tem que ter os casos previstos em lei, tudo aquilo que está até assentado e reafirmado em jurisprudência do STF. Então aqui estão confundindo as bolas e outra. Até comentei sobre essa medida aqui no Jornal Grifado de domingo, que saiu no dia 7 aqui no canal, só que lá é uma situação para a gente comenta as coisas com mais humor e tudo mais, aqui é um vídeo mais sério, mas como eu falei lá também, o que me preocupa é que geralmente, não existe nada tão permanente como uma política temporária de Estado. Então, assim, o pessoal começa com essa, não, nós não vamos atacar a estabilidade, vamos só botar a figura do estatutário temporário. E ele fala até 10 anos, então, de um mês. Ou melhor, a rigor de um dia, mas eu não imagino essa situação esdrúxula de alguém contratar por um dia, mas sei lá, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano até 10 anos está dentro do que prevê. Então você faz um contrato ali de 1 ano, depois faz um contrato de 2, depois faz um contrato de 3. É uma crítica aqui que me lembra muito quando as pessoas começaram a criticar a possibilidade de contratar professor substituto, até no âmbito das universidades. Porque se eu não me engano, o professor substituto ele pode ser contratado por prazo máximo de 2 anos. E aí ele fica um tempo que ele não pode ali até compor os quadros daquela instituição de ensino, mas na época era um negócio que o pessoal reclamava bastante. Pô, olha só como é que caiu o número de concursos aqui para professor efetivo, e aí o pessoal vai fazendo contratações de professor temporário atrás de professor temporário, o que não é muito legal. De novo, não estou querendo dizer que a gente não pode fazer contratações por tempo determinado dentro da administração pública, só que são casos assim, que a gente tem que analisar a política, a continuidade da política pública. No caso aqui no exemplo que eu dei, o exemplo foi na política pública de educação dentro das universidades, é um negócio complicado, não dá para passar com isso aqui. E aí o próprio deputado Pedro Paulo, que é o relator do grupo de trabalho, coordenador do grupo de trabalho na Câmara, ele deu uma declaração falando, se você tiver uma atividade muito específica e ela se acabar, qual o problema de não contratar mais? O gestor continua tendo a opção do concurso tradicional, a gente está só deixando uma possibilidade a mais, foi o que disse Pedro Paulo na quarta-feira, dia 3 da semana passada. De acordo com o deputado, existe a interpretação de que a proposta acabe com a estabilidade no serviço público, mas ele deu uma outra entrevista falando que não vai acabar com a estabilidade. Isso aqui são aspas do deputado.
vai garantir essa habilidade pelo reconhecimento, porque existem carreiras que são exclusivas para servidores públicos. O problema é que eu até li essas duas declarações dele, que falam, tiver uma atividade muito específica, ela se acabar, vai ter carreiras que são exclusivas, porque existem carreiras, né, citando exatamente o que ele diz, são exclusivas de servidores públicos. O que me preocupa aqui é que são termos abertos demais, que podem significar tudo e não podem significar nada e tudo mais. Até para evitar de ficar comentando aqui com concretude algo que ele falou de uma maneira muito aberta, eu vou dar um exemplo que eu vivenciei. Lá nos anos de 2013, talvez 2012, teve uma greve dos lixeiros no Rio de Janeiro. Eu vivenciei lá. A cidade ficou um lixo, eram montanhas e montanhas de lixo, sem exagero nenhum. E eu fiquei pensando assim, que aqui no Brasil a gente tem essa tendência de às vezes de merecer, tratar como banal, só porque o serviço é braçal. Então, por exemplo, não estou falando que essa é a minha opinião, mas com certeza vocês já viram pessoas desmerecendo o serviço de lixeiro, porque qualquer um pode fazer e coisa do tipo, beleza? Já ouviram pessoas falando isso. Cara, quando eu passei por essa greve e vi o caos que a cidade passou, eu a partir daquele momento falei assim, cara, como que uma pessoa tem às vezes a coragem de dizer que um serviço de lixeiro não seria um serviço essencial, por exemplo. Eu vi aquilo ali na prática, no dia a dia, como a cidade ficou um caos. E de novo, serviço essencial. O que é serviço essencial? A gente consegue colocar dentro de serviço essencial praticamente qualquer coisa. E quando a gente tira aquele serviço, a gente vê o tanto que ele impacta na sociedade. Eu acho que para mim aqui é o mesmo raciocínio. O que são essas carreiras que são exclusivas para servidores públicos? O que é a gente está deixando uma possibilidade a mais? E tem o gestor continua tendo a opção do concurso tradicional. Sim, mas sabe, em que termos, em que justificativa ele vai acabar fazendo essa escolha entre uma contratação normal e um concurso tradicional? A gente acha às vezes que essas coisas, esse pensamento pode ser alarmista demais, mas direto a gente vê discussão até sobre a inclusão de determinadas carreiras, como carreiras típicas de Estado ou não, como funções essenciais da justiça ou não. Começa uma briga que não tem como decidir. E aí qual que é o problema? Por mais que a gente precise dentro do direito dos conceitos jurídicos indeterminados, dos conceitos abertos, eu não confio deixar na mão dos nossos políticos definir o que é, dentro que vier uma proposta de lei, porque acaba que não é feita uma decisão técnica, é uma decisão de acordo com os interesses que estão em jogo. E, inclusive, não se enganem, é esse tipo de atitude, vamos dar uma entrevista aqui, a gente fala na mídia mais ou menos o que a gente está pensando, vamos sentir a temperatura, vamos sentir se a gente vai ter apoio ou não, qual que é o nível de revolta, né, de reação que isso causa, para eles irem sentindo o que dá para propor, o que não dá para propor. Eu não gosto muito de comentar esse tipo de assunto, porque ainda vai mudar bastante. Isso nem é um texto oficial, isso é uma declaração que o deputado coordenador do grupo de trabalho deu, mas é algo que preocupa, trata da estabilidade, trata do aspecto essencial do serviço público, e não se enganem, tá? De maneira nenhuma eles vão chegar e falar do nada assim, olha, vamos acabar com a estabilidade. Eu vejo isso aqui como preocupante por ser um primeiro passo que poderia acabar, também pelas lacunas, pela forma lacunosa que está dando, e como eu falei no vídeo específico sobre a reforma tributária, que eu analisei o que a gente tinha até então. Tenho muito cuidado quando a gente precisa muito justificar, muito anunciar que isso aqui vai ser bom, que vai melhorar o serviço público. Porque, né, a população de uma maneira geral não é burra. A gente consegue ler um texto, ler uma medida, interpretar uma medida e falar, olha, isso aqui está sendo bom, isso aqui não está sendo bom, então não preciso que as pessoas fiquem falando isso. Bom, esse vídeo aqui foi um vídeo mais direto, só para a gente falar sobre esse tema específico. Fiquem tranquilos que à medida que forem saindo novas medidas, ou quando tiver um texto específico, a gente senta aqui, analisa. Por enquanto, a gente só tem essas declarações. Achei por bem fazer um vídeo que trata de um tema muito sensível, que é a estabilidade, mas por enquanto, lembrem-se, a gente não tem nada de concreto. E se você quiser continuar se preparando para integrar as carreiras de procuradoria, principalmente, que é o foco aqui do canal, eu tenho que te indicar para você conhecer joaomarcelooliveira.com.br. É uma plataforma que ainda está em construção, como eu sempre falo aqui com vocês, de uma maneira muito direta, muito simples e muito objetiva, mas que, se vocês comprarem o projeto comigo, acreditarem que a gente vai fazer ainda a melhor e mais robusta plataforma, a gente consegue junto nesse caminho chegar num lugar muito legal. Só que hoje, olha só como é que ela tá. Partindo aqui da nossa tela inicial, se você quiser fazer parte do nosso ecossistema, você pode ir com a mentoria dá acesso à plataforma ou só assinar a plataforma, e você tem aqui, calendário, que é onde você consegue organizar todos os seus estudos. Digamos que você vai estudar direito administrativo na segunda-feira, você pode criar o seu horário de estudo, marcar aqui o rastreamento do tempo, talvez você vai estudar
doutrina aqui, ó, por 40 minutos, tá contando o seu tempo. Aqui você faz metas macro, imagina, eu tava mostrando para os alunos que querem se preparar para o IBGE Mato Grosso, essas suas tarefas viram aqui, ó, o seu painel de desempenho, vai comparando como você está estudando, como você está indo com as suas tarefas de semana a semana, tudo para você ter o controle total dos seus estudos. De diversas ferramentas, olha só, logo a gente vai entrar aqui com novas ferramentas, mas aqui a gente já tem o seu controle de simulados para você ver como é que você está indo em cada uma dos simulados que está fazendo, como é que está monitorando a sua evolução. Beleza? Como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês. Hoje um vídeo mais rápido, um vídeo mais direto para a gente falar de um assunto importante e até o próximo vídeo.